De Piu Piu. Vamos aplaudir a nossa querida Piu Piu, Lizy Benito. Aplaude aí. Aplaude aí. Yeah! Glu, 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 glu. Obrigada, Sérgio. Estou muito feliz de estar aqui com você. Nós nos tornamos realmente grandes amigos. Parabéns pelo podcast. Muito obrigada pelo convite. Você tá aí, cara. Caramba, há quanto tempo que eu não te vejo? Porque a gente saiu daquela fazenda. A gente se viu nos shows. Eu fui nos seus shows, que são... Você foi no meu show, Que é maravilhoso. Fui e eu quero ir de novo. Você tá fazendo shows ainda? Tô fazendo show. Agora, sábado que vem eu faço Caxias, eu acho, é Caxias. Vou fazer em Vitória, lá acho que vou fazer em Vitória, lá no Patrick. Acho que vou fazer. Não tenho a minha agenda de cabeça. Mas o show tá novo, tá cheio de história. Tu vai adorar, cara. Ah, é? Quando eu estiver em São Paulo, você me avisa. Não, com certeza. Eu vou fazer, tô sempre em São Paulo. Ô, Piu Piu, você gosta quando chama de Piu Piu ou você mudou agora? Não tem mais negócio de Piu Piu, porque agora é só Lizy Benítez, porque você mudou a beça, né, bicho? Eu vi umas fofocadas aí, você deu umas entrevistas, que eu falei, caramba, a Piu Piu não é mais Piu Piu. Chama a Piu Piu aqui que eu quero conversar com a Piu Piu. Ai, gente, eu vou dar muita risada hoje. Ô, Sérgio, eu não me importo se você me chamar de Piu Piu, se você se sente melhor. Mas é engraçado que eu não me reconheço mais nesse lugar. É estranho pra mim ouvir Piu Piu, assim. Eu não me reconheço mais nesse lugar. As pessoas te chamam na rua e as pessoas quando veem a Piu Piu, a Paniquete, a Eterna Paniquete. Porque entre nós aqui, tudo bem que... Mas você era uma das principais das Paniquetes. Você foi Paniquete em que ano? Eu fui Paniquete Puxa, eu sou muito mal, assim, de data. Até lá, quando eu fui no Léo Dias, eles me falaram a data que eu fui. Eu acho que foi de 2007 a 2010. Eu acho que tá aqui, escrito aqui no roteiro aí. Vê pra mim quando ela foi Paniquete, que ela também não lembra, eu também não lembro, ninguém lembra. Mas foi na época da Juju, da Nicole, da Samambaia. Pô, então tu foi na raiz, e né, da cara? Bolina. Eu fui a raiz, eu fui aquelas paniquetes raiz foi na mesmo. Raiz, cara. Isso. Na época que o Pânico realmente nasceu. Acho que nasceu ali com vocês ali, né? Acho que explodiu o bagulho. Na época da Samambaia. Isso, já tinha, quando eu entrei, já existia. Mas foi na nossa época. Nessa época a gente começou a gravar. Então as paniquetes meio que saíram mesmo pra ser vistas. Porque antes as paniquetes não gravavam. Então a gente começou a gravar matéria. Foi uma época onde a gente teve bastante visibilidade. Ali começou a visibilidade das paniquetes. Tu curtia a beça, né? Tu curtia aquilo ali, né? Porque você se destacava, você curtia. E como é que foi o teste? Como é que você entrou ali? Teve teste de dança? Como é que você foi parar no Pânico? Ô, Sérgio, eu curtia, sim. Eu não vou te dizer que eu não curtia, porque eu curtia, apesar de ter vivido várias outras coisas que depois eu vou te contar. Mas eu curtia. E eu namorava o irmão do namorado da Dani Souza, da Samambaia. Eu namorava o irmão. Então, Irmão, os gêmeos? Isso. O gêmeo era meu amigo, o Flávio e o Gustavo? Isso. Agora são corretores, né? Isso. Eles eram bonitão, né, meu irmão? Aí tu namorava o Flávio ou o Gustavo? O Flávio. O Flávio era mais centrado, né? Era mais assim, mais tranquilo, mais quieto. Aparentemente. Né? Aparentemente. Mas teve. Ele era um namorado fiel, assim, porque ele, meu irmão, eu vou te falar, eu andava com o Flávio. Eu acho que não. Mas naquela época, acho que ninguém era fiel. Tu era fiel? A ele, sim. A ele, sim, tu era fiel? A ele eu fui fiel, mas eu já fui muito infiel. Mas eu fui fiel a ele. Tu foi muito infiel? Já fui muito infiel. Mas por que tu era infiel? Porque tu tava... Como é que era ser infiel? Você tinha vontade de ficar com outra pessoa e tu ficava? Porque isso é normal, né? Natural, assim, quer dizer... Cada um é cada um, né? Ô, Sérgio, acho que começou… eu sou gaúcha, né? Então namorei por 10 anos em Porto Alegre. E durante esses 10 anos eu fui muito traída. Muito traída. E eu gostava muito daquele namorado lá de Porto Alegre. E aí chegou um momento onde eu falei, bom, já que eu não consigo largá-lo e ele me trai, eu vou trair também. Só que eu me sentia muito humilhada nessas traições. Então, quando eu vim pra São Paulo, eu vim mal, assim, com a autoestima lá embaixo. Tipo, sempre fui trocada. Agora, quando eu fui pra televisão e virei paniquete, uma das mulheres mais desejadas do Brasil… Verdade. Eu falei, bom, agora ninguém mais vai pisar em mim. Então, quando eu ficava com alguém, quando eu começava a namorar com alguém… E eu vi que aquela pessoa já queria me mentir… Eu já fiquei na autodefesa. Eu ia lá, em vez de ela me trair, eu traía ela antes. Chumbo trocado, né? Chumbo trocado, até antes. Eu pensava assim, não vou deixar mais ninguém me humilhar. A gente vai criando alguns traumas e depois vai colocando isso na vida. Isso é verdade. Tá dando umas arranhadas aqui no microfone, esse mesmo? Hein? Tu tá sentindo que tá dando umas arranhadas? Não tô. Eu tô encostando? Será que é o meu? Não. Será que é o meu aqui? Alô. Melhorou agora um pouco. Então Então era uma autodefesa tua, porque o que você está falando é uma coisa muito verdadeira. Por exemplo, eu
Eu vou falar um pouquinho de mim, eu não gosto de falar, mas porque a entrevistada é você. Mas, por exemplo, quando eu tinha uns 18 anos, eu namorei uma mulher mais velha. E depois eu soube que ela me traía, sacou? Ela era bem safada, ela era mais velha. E aí, meu irmão, eu peguei trauma naquele negócio, falei, meu irmão, eu também, mulher nenhuma vai ser fiel a nada. Aí eu namorava depois, eu comecei a namorar uma menina muito bacana, pô, bababá, mas eu falava, bicho, aí eu fazia minhas palhaçadas, minhas maluquices, porque realmente, às vezes, a pessoa traz um trauma. De repente, você começou a fazer isso porque você foi muito machucada. Não é Exatamente. isso? A gente começa a ficar com medo, né? Então aí fala assim: bom, então eu não vou mais viver isso. Em vez de fazerem pra mim, agora eu vou fazer. E eu vim com a autoestima tão baixa pra cá, e que quando eu fiquei famosa, eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo na minha vida. Eu falei, bom, agora ninguém mais me faz de idiota. Né? Você vê, a gente vai acumulando coisas na nossa vida que vão reverberando na vida que a gente leva. Mas como é que você entrou no Pânico? Porque você era muito bonita, você tinha você até hoje, eu não vejo você, acho que é um bom tempo aqui. Você foi no show, mas eu já acho que nem me viu rápido. Eu tô dizendo, você continua linda, maravilhosa, você se cuida, obrigada. né? E você, como é que você entrou no Pânico? Teve um teste? Como é que era isso aí? A pessoa olhou pra sua cara e falou, vem no Pânico. Foi assim. Então, aí eu fiquei muito amiga da Dani, porque a gente namorava os irmãos. E eu mal assistia o Pânico na época. Você namorava ele antes de ser paniquete? Antes de ser paniquete. Exatamente, eu era modelo na época. Vocês se conheceram na passarela, essas coisas assim? Não, a gente se conheceu assim, ele me viu numa balada e aí ele começou a me chamar. Eu não lembro se a gente trocou o telefone, aí eu não lembro, assim, faz muito tempo, mas foi mais ou menos isso. Ele me viu numa balada, a gente começou a se falar e tal. E aí a gente começou a namorar. E aí eu fiquei amiga da Dani. Eu não assistia muito Pânico. Mas eu sabia que existia, mas eu não assistia muito. E aí um dia eu fui na rádio. Como nós estamos aqui, só que quando você entra na rádio, você tem que ficar quieta, né? Fecha a porta, não pode falar nada, assim. Não pode falar nada. E aí eu tava de camisetinha amarela, e daí no dia o Mendigo me viu. O Mendigo na época que Carlinhos Mendigo. o Carlinhos, todo o elenco do Pânico quase fazia parte do Pânico na rádio. E aí ele começou a me chamar de Piu Piu, porque eu tava de amarelo. Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. E aí, naquele dia mesmo, o Emílio me convidou ao vivo pra eu ir trabalhar com eles, pra eu ser paniquete. Eu nem sabia o que era paniquete na época, não sabia. E a Dani, vamos e tal, vamos. E aí foi assim, aí eu fui no domingo. No primeiro dia achei muito brega, assim, porque eu vinha do mundo da moda, né? Eu tomava remédio pra emagrecer, era super magra. E aí eu cheguei lá, aquelas meninas com aqueles corpos esculturais, usando aquelas roupinhas curtas. E eu com corpo, porque eu não tinha aquele corpão ainda. Você era mais magrinha, era falsa magra, né? Eu sempre fui magra, porque depois eu tomei anabolizante. Então aí eu já fiquei com um corpo um pouco mais cheio. Corpão. Com corpão. Então, no início eu achei estranho, assim. Mas com o tempo, sei lá, trabalhando com aquelas pessoas, né? Imagina, eu nem acreditava que eu tava lá, Sérgio. Encontrei o Gugu lá, o Gugu veio do SBT um dia pro Pânico. Imagina, um dia eu tô na minha casa com a minha mãe vendo o Silvio Santos lá, o Gugu, Viva a Noite. E outro dia eu tô do lado do Gugu, pra mim era inacreditável aquilo.